Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué 2. Hoje eu vou falar sobre a história de Raabe. Falar como foi importante algumas atitudes que ela tomou, né, e ela sendo uma prostituta, o que Deus fez na vida dela. Todos encontraram? Josué é o 6º livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Bem no comecinho da Bíblia. Amém? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Amém? Vou ler só aqui, eu vou ler o restante do capítulo depois, mas podem se sentar. Vamos contextualizar, né? Josué foi um assistente de Moisés a vida toda, né? Josué foi escolhido por Moisés por Deus, na verdade, para substituir Moisés, né? E ele foi treinado por Moisés a vida toda, para que quando Moisés morresse, ele assumisse o lugar e continuasse, né, levando o povo de Deus até a terra prometida. E aí no capítulo 1 já começa dizendo que Moisés morreu e Deus chama Josué e fala assim: Josué, vem cá, Moisés morreu e agora a missão está nas tuas mãos, né? Isso falando nas minhas palavras, né? Vai que você vai levar esse povo até a terra prometida. E aí eles atravessam o Jordão e começa a caminhada, né, de Josué liderando o povo de Deus. E aí ele chega para 2 espias e diz para eles, fala: vão e espiem a terra que o Senhor tem nos dado, né? Espiem a terra prometida, vão lá e vejam se realmente essa terra é boa. E esses 2 homens vão e se hospedam na casa de uma prostituta, na casa de Raabe. E aí eu tenho certeza que todo mundo faz a mesma pergunta: por que eles foram na casa de uma prostituta? Né? É estranho para a gente, mas a história depois vai mostrar que Deus tinha um plano na vida dessa mulher. E uma explicação, eu busquei algumas explicações, porque eu também eu não posso dizer com certeza o que foi, mas a que mais eu achei coerente é que na casa de uma prostituta eles não seriam notados. Se eles fossem se hospedar num hotel, com certeza perceberiam que tinham pessoas diferentes, né? Se eles fossem se hospedar na casa de alguém, com certeza reparariam que eles eram diferentes. Mas na casa da Raabe, provavelmente entrava e saía gente toda hora, eles não se preocupavam quem era que estava entrando ou saindo, né? Então eles se hospedaram ali, principalmente porque Deus tinha um plano na vida dela. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos assim: esse aí não tem mais jeito, esse aí não dá não, Deus não tem plano na vida dele, com certeza. E Deus tinha um plano na vida dela. E aí, continuando no versículo 2, ele diz assim: todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora 2 homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que esses homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Então Raabe, a gente costuma olhar para a história de Jericó e achar que o povo de Israel chegou de surpresa ali e começou a rodear. Não, eles já sabiam que o povo de Israel vinha marchando para tomar aquela cidade. Eles já sabiam que Deus tinha entregue aquela cidade nas mãos do povo de Israel. E Raabe, ela com temor, ela já sabendo que Deus tinha entregue aquela cidade nas mãos do povo de Israel, ela escondeu os homens. Ela sabia que Deus tinha um plano com aquela cidade. Deus já tinha dado aquela cidade nas mãos deles, e ela contribuiu para o plano de Deus. Ela escondeu aqueles homens ali, deu um lugar para eles dormirem, e os homens, o rei de Jericó mandou os homens dele virem atrás dela. Falou: tem 2 homens que vieram aí, eles vieram espionar a nossa terra, são espiões, né? Entregue eles para nós. E ela: não, eles já foram embora, vai correndo aí que vocês alcançam eles.
né? Porque ela sabia que ela não podia frustrar os planos de Deus. Ela sabia que Deus já tinha determinado tudo o que ia acontecer. E ela esconde eles. E aí no versículo 8, diz assim: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, e aqui presta atenção: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês causaram um medo terrível em todos os habitantes dessa terra e estão todos apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês e quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe teve mais temor e mais conhecimento de quem era Deus do que muitos crentes de hoje. Quando ela reconhece que ela fala assim: eu sei que o seu Deus já entregou essa cidade nas nossas mãos, né? E a gente sabe que o Deus de vocês é Deus em cima dos céus, é Deus embaixo da terra, Ele é o Deus soberano. Ela fez muito diferente do que nós fazemos muitas vezes. Quantas vezes nós queremos nos colocar num lugar superior a Deus, né? E falar: Senhor, o Senhor tem que fazer, não, Senhor, ó que eu preciso, o Senhor vai fazer, porque está na sua palavra, eu exijo, né? Eu determino, eu mando, eu não sei o quê. E ela teve a consciência de saber que Deus era soberano. Ela teve a consciência de saber que, como ela não frustraria os planos de Deus, ela não frustraria aquilo que Deus já tinha planejado, ela se entrega. Ela diz: eu sei, eu reconheço o Deus que vocês servem, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus que criou os céus e a terra, esse é o Deus soberano. E muitas vezes nós não queremos reconhecer Deus dessa forma, né? Nós reconhecemos que Deus é todo poderoso, mas Ele é todo poderoso para fazer o que eu quero, né? Nós temos que entender que aquilo que Deus já planejou, aquilo que Deus tem traçado para nós, Ele vai cumprir. Nós cantamos aqui que nós escolhemos Deus, né? Que nós escolhemos Deus em vez do pecado, nós escolhemos Deus quando as tentações vêm, mas será que sempre nós pensamos quais são os planos de Deus nas nossas vidas e seguimos esses planos? Será que nós estamos atentos aos planos de Deus nas nossas vidas? Será que nós conhecemos Deus de fato para sabermos quando são os planos dEle? Porque muitas vezes nós fazemos planos nos nossos corações e achamos que Deus é obrigado a cumprir, e achamos que Deus vai mudar tudo a história porque nós queremos, mas não. Se eu não me engano, é em Eclesiastes que diz que o homem faz os planos no seu coração, mas é Deus quem executa, né? E nós temos que entender: Senhor, eu sei que o Senhor já tem uma história traçada para mim, eu sei que o Senhor já tem algo preparado para mim amanhã, que seja feita a sua vontade, né? Deus tinha uma história já traçada para Raabe. Talvez muitas pessoas que olhassem, talvez não, com certeza, muitas pessoas olhavam para ela e a julgavam: olha lá, é uma prostituta, né? Uma prostituta. Talvez a família dela fosse apontada na rua como os pais da prostituta, o irmão da prostituta, né? A mulher mais desprezível da cidade. Quantas vezes as pessoas não olham para nós e nos julgam por conta de nossos parentes ou do nosso passado, né? Quantas vezes as pessoas apontam o dedo para nós: olha lá, o filho do pinguço lá, olha lá a mãe do não sei quem, né? E nós muitas vezes nos deixamos abater. Mas Raabe, ela teve uma inteligência, que aqui eu tenho certeza que não é a inteligência dela, foi o Espírito Santo que a usou. Ela falou: tudo bem, eu escondi vocês, né? Eu dei uma guarda para vocês, Deus já entregou a cidade nas suas mãos, isso eu tenho certeza, eu não posso impedir, mas vamos fazer um trato, né? Ela fala para eles: vamos fazer então, façam um juramento. E aí a partir do versículo 12, ela diz assim: jurem-me pelo Senhor, que assim como fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro, que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e tudo o que lhes pertencem. Livrem-nos da morte. Ela foi extremamente sábia.
Ela podia ter falado para eles, olha, eu sei que vocês vão destruir tudo isso aqui, e que tem muita gente com posses aqui, vai ter muito ouro, vai ter muita prata, vamos fazer o seguinte, na hora da divisão lá, eu quero entrar no meio também. Vocês me deixam bem de vida, eu pego o meu caminho, vou para uma cidade que ninguém me conhece, e aí lá ninguém vai saber do meu passado, eu posso viver normalmente. Ela poderia ter feito isso e provavelmente eles aceitariam, porque Deus já tinha falado que não era para eles pegarem nada dos despojos daquela cidade, nada do ouro, da prata, nada de valor que tivesse lá, era para eles levar com eles. E ela poderia pegar tudo o ouro da cidade. Certeza que os espias falariam assim, ó, Deus já falou para a gente que não é para a gente pegar nada, o que você quiser pegar aí é seu. Mas ela pediu a salvação dela, a salvação dos familiares, talvez familiares que apontassem o dedo para ela, talvez familiares que tivessem raiva dela, porque eram mal falados na cidade por conta dela. Mas ela, num gesto de amor, ela fala, tudo bem, eu salvei vocês, agora vocês poupem a minha vida e a da minha família. Livrem a minha família da morte, me livrem da morte, porque eu sei que vocês vão cumprir aquilo que Deus tem falado para vocês. E aí, na sexta-feira que vem, já começa essa campanha de oração, que nós coloquemos os nossos parentes, que muitas vezes apontam o dedo para a gente, vai lá, ó o crente, está lá enfiado na igreja o tempo inteiro. Domingo, vem para o churrasco, não, tem igreja, vou para o culto. Mas não sai da igreja. Fez tanta coisa errada na vida, agora quer pagar de santo. Eu tenho certeza que todo mundo ouve isso. E nós precisamos entender que essas pessoas têm valor para Deus. O mesmo valor que a nossa alma tem para Deus, a dessas pessoas também tem, porque todos fomos criados por Ele. Deus quer salvar a todos. Deus quer que o plano da salvação atinja a todos. E cabe a nós orar por essas pessoas, cabe a nós pregar para essas pessoas, mostrar para eles que nós somos diferentes, que nós não estamos na igreja simplesmente para limpar a nossa consciência. Não, eu fiz muita coisa errada, agora eu preciso ficar enfiado na igreja mesmo para minha consciência ficar limpa. Não, nós servimos a Deus porque nós entendemos que Ele nos salvou, e nós entendemos que Ele tem poder para salvar toda a nossa família. Em João, capítulo 1, diz que todas as coisas foram criadas por Deus, todas essas coisas foram criadas por Cristo, e sem Ele nada do que foi feito seria feito. Todas as coisas foram criadas por Ele, todos nós fomos criados por Ele. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós precisamos buscar aqueles que estão lá fora, nós precisamos ter compaixão, assim como Raabe teve compaixão pela sua família. E aí, a partir do versículo 14, os espias aceitam a proposta. Eles dizem assim, a nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e a fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer por uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Vamos dar uma paradinha aqui, Se você não contar o que nós vamos fazer, nós trataremos você com bondade e com fidelidade. Quantas vezes Deus nos mostra alguma coisa e nós já vamos abrindo a boca e falando para todo mundo? Quantas vezes nós temos algum projeto, algum plano, sai abrindo a boca e falando para todo mundo? A história de Jericó nos ensina também a ficar quieto de vez em quando. Os espias mandaram a Raabe ficar quieta. Não vai contar para ninguém, porque com certeza se ela saísse contando, a cidade poderia se preparar para enfrentá-los. Olha só, eu sei o dia que eles vão voltar, viu? Então, fiquem preparados aí, porque dá para a gente contra-atacar. E aí, mais para frente, lá em Josué 6, quando eles vão rodear a cidade, a ordem é rodear por 6 dias em silêncio. É para esperar, enquanto Deus não falar, abre a boca, é para nós ficarmos quietos. Quantas vezes nós estragamos planos que nós estamos fazendo há muito tempo, porque nós somos bocudos. Eu acho que eu vou trocar de emprego, aí sai falando para todo mundo. Olha só, vou trocar de emprego. Todo mundo já está sabendo, e aí dá errado, o que falam? Mas não estava certo você mudar de emprego? Você está indo lá na igreja para quê? Se nem um emprego melhor, se Deus te dá. Às vezes não era nem plano de Deus um outro emprego para nós, é o nosso coração afoito.
Mas aí os bocudos já foram e falaram, e aí as pessoas nos cobram por uma coisa que não foi nem Deus que nos prometeu, né? Foram planos que nós fizemos. Então nós precisamos aprender a ficar quietos de vez em quando, né? Aprender a deixar Deus trabalhar em silêncio, né? O Senhor Jesus lá em Mateus 6, ele diz que é para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto a Deus. É Deus quem precisa saber das nossas necessidades. Nós não precisamos sair espalhando para todo mundo o que nós estamos fazendo. E aí, no versículo 15, 16, e lhes disse, Raabe disse a eles, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos livres do julgamento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você tiver amarrado o cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte, e nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. O cordão vermelho, né? Por que o cordão vermelho? Esse cordão vermelho representa o sangue de Jesus, que está sobre todos nós. Aqueles que têm o sangue de Jesus sobre as suas vidas estão livres da morte. O Senhor Jesus diz lá em João 11, né, que aquele que crê e vive, jamais morrerá. E aquele que está morto e crê, receberá a vida eterna. Né, nós precisamos entender que nós temos que estar cobertos com o sangue de Jesus todos os dias. É vivendo para Ele, é tendo uma vida que vai agradar a Deus. É assim que nós nos mantemos com esse cordão vermelho. É assim que nós nos mantemos a salvo. E a casa, nessa história, representa a presença de Deus. Se nós estivermos na presença de Deus, nós seremos salvos. Mas se nós sairmos, nós seremos responsáveis pela nossa própria morte. O Salmos 91 diz exatamente isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Todo-Poderoso descansará. Né? Nenhuma praga vai chegar à sua tenda, nenhuma maldição vai te pegar, né? Nem seta nenhuma que voe de dia, nada vai chegar até a sua casa. Mas se você estiver no esconderijo do Altíssimo, se nós estivermos na presença de Deus, e quantas vezes nós brincamos com a presença de Deus? Não, hoje eu vou para a igreja, saio daqui, não, agora eu vou levar a sério. Agora não, agora eu vou fazer tudo que Deus manda, eu vou andar certinho, até amanhã. Aí chega amanhã, bagunça tudo de novo. Quantas vezes nós brincamos e acontecem coisas com a gente que a gente não entende. Mas Senhor, como que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Se nós sairmos da casa, se nós sairmos da presença de Deus, nós ficamos responsáveis pelas nossas vidas. Nós temos que buscar estar na presença de Deus todo momento, todos os dias, acordar de manhã e entregar a nossa vida ao Senhor. Falar, Senhor, eu entrego mais uma vez a minha vida nas tuas mãos, cumpre em mim o teu querer, me ajuda a te glorificar nesse dia, porque foi para isso que nós fomos formados, para louvor e glória do Senhor. E Raabe adorou a Deus aqui, em todo o tempo de quando ela acolheu os espias. Ela colaborou com aquilo que Deus estava planejando para ela. E aí, a partir do versículo 22, do 21, aliás. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias até que seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo do caminho e não o acharam. Por fim, os 2 homens voltaram e desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. O povo já sabia que Deus iria entregar a cidade nas mãos do povo de Israel, que o povo de Deus. E quantas vezes nós ficamos, o povo todo lá fora já sabe que Deus tem alguma coisa preparada para nós, e nós ficamos temendo.
né? E nós ficamos, não, mas Senhor, peraí, está todo mundo vendo que Deus tem agido nas nossas vidas, e nós, não, Senhor, mas peraí, ainda é tão pouco, né? Tão pouco que o Senhor tem feito por mim. O Senhor nos salvou, isso já é muito. É que muitas vezes nós gostamos de ouvir um testemunho, como o da Raabe, uma ex-prostituta, né? Não, é porque é um ex-presidiário, é ex-pai de santo, é ex-isso, é ex-aquilo, e aquele que nunca saiu da igreja, que nunca se desviou, não tem valor nenhum, né? Nunca fez nada de errado, então não foi difícil para Deus salvar. Mas Deus tem um plano de salvação para cada um. Talvez Ele permita que alguns peguem um caminho errado, para que depois esse testemunho alcance mais pessoas. Mas tem alguns que ele conserva na sua presença a vida inteira. E esses devem ser, sim, muito admirados. Porque com o mundo chamando para fora, todos os dias, é como nós cantamos, todos os dias o pecado vem, todo dia vem as tentações, e dizer não é difícil. Principalmente para os jovens. Dizer não é difícil. E nós não entendemos e falamos, Senhor, mas será que o Senhor tem agido mesmo na minha vida? Vamos olhar para a nossa vida alguns anos atrás, né? Vamos examinar a nossa vida algum tempo atrás, alguns aqui há muitos anos, outros há poucos meses, né? Outros ainda não viram, mas se nós nos empenharmos em servir a Deus, né? Nos empenharmos em entender quais são os planos dele para nossas vidas, com certeza nós vamos ver muitas mais transformações, né? Nós vamos ver que Deus tem agido nas nossas vidas, Ele vai agir muito mais, mas nós precisamos entender que Ele é o Senhor, Ele faz as coisas como Ele quer, o querer está nas mãos dEle, né? Em Isaías diz, o Senhor diz para Isaías, agindo eu, quem impedirá? E muitas vezes nós queremos impedir os planos de Deus. Não, Senhor, mas desse jeito não é o melhor, né? Senhor, deixa que, eu sei como faz isso aqui, essa área que eu domino, então deixa que aqui eu cuido, o Senhor cuida do resto. Ou nós entregamos toda a nossa vida para Deus, ou nós não entregamos nada. Não dá para entregar por partes, né? Não dá para entregar pedacinhos das nossas vidas. Nós temos que entregar a nossa vida toda, e entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por mais que nós não entendamos, ela é boa, perfeita e agradável. Se Deus enviou os espias ali na casa de Raabe, é porque Ele tinha um plano ali, e esse plano era bom, perfeito e agradável aos olhos dEle. Talvez as pessoas que viram, as pessoas de Israel também não entenderam por que eles tinham ido até lá, né? Por que eles não ficaram em outro lugar, ou não entraram e saíram da cidade. Mas Deus tinha um plano, assim como Ele tem um plano na vida de cada um de nós, né? Assim como um dia Ele usou alguém, ou Ele usou alguma situação para nos alcançar, para que nós fôssemos salvos, né? Ele sabe como alcançar o coração de cada um, Ele sabe como trabalhar para a salvação de cada um, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E aí, com essas atitudes que Raabe teve, eu ressaltei aqui 3 fatos que a Bíblia fala dela depois, que mostram como foram importantes esses atos. Em Mateus 1:5, fala sobre a genealogia de Jesus. Eu não vou ler a genealogia toda e não vou falar sobre ela, porque é muito complicado, é mais fácil a gente se confundir do que entender. Mas o versículo 5 diz assim: Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Raabe entrou na genealogia de Jesus, entrou na raiz da família de Jesus. Ela foi tataravó de Davi, o maior rei que Israel já teve. Uma prostituta desprezada entrou na genealogia de Jesus. E quando a Bíblia foi escrita, é uma sociedade extremamente machista. Você vê poucas passagens falando de mulheres, ou então mulheres em posição de destaque. E Raabe foi incluída para fazer questão, quiseram mostrar que na família de Jesus, na descendência de Jesus, tinha uma prostituta, mas não uma prostituta que continuou na prostituição, uma prostituta que foi transformada, uma prostituta que entregou a sua vida realmente a Deus e foi transformada.
E muitas vezes nós olhamos para as pessoas lá fora e falamos assim, esse aí não tem mais jeito, né? Esse aí não tem jeito. Tem. Quando Deus quer transformar, Ele transforma. O apóstolo Paulo, lá em Atos 9, quando ele tem um encontro com Deus, o Senhor aparece para Ananias e fala, Ananias, vai lá na rua direita, lá na casa do Judas, porque lá está o Saulo de Tarso. Vai lá porque ele está esperando alguém ir lá orar por ele. Qual que é a resposta de Ananias? A mesma que a nossa, muitas vezes. Senhor, ele mata os crentes, ele é ruim, a gente tem ouvido falar da fama ruim dele, como que eu vou lá orar por ele? E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Senhor, eu pregar para esse daí? Não, esse daí é bandido. Eu vou falar de Deus para esse aí? Não, não dá, ele não vai me ouvir. Deus quer salvar a todos. Deus quer que o reino dele se expanda sobre essa terra. E nós precisamos fazer isso. Nós somos embaixadores do reino, a Bíblia diz. Né? Nós somos embaixadores, nós somos as cartas vivas de Deus nessa terra. As pessoas têm que olhar para nós e ver a Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar o que nós extraímos da Bíblia. Né? Tem uma frase que diz que nós somos a Bíblia que muitos vão ler, a única Bíblia. Talvez a pessoa nunca vá pegar uma Bíblia para ler, mas com as nossas atitudes ela vai ver que Deus pode transformar a vida dela, assim como transformou a nossa. Eu sei que eu estou na igreja já aqui na ICD há pelo menos 7 anos, e a maioria eu vi chegar, com um ou outro só que já estava antes de mim, mas a maioria eu vi chegar, eu vi começar a congregar com a gente, e eu posso dizer que nós temos muitos testemunhos de transformação. Nós temos pessoas que ninguém dava nada, que eram extremamente desprezadas, e que hoje estão transformadas servindo a Deus, mas nós muitas vezes não reconhecemos. Vamos, mas nem era tudo isso. Era. Deus transforma as vidas, Deus transforma as nossas vidas, e Ele quer transformar a nossa família, Ele quer salvar a nossa família, assim como foi com Raabe. Talvez a nossa família que seja toda contra nós, porque nós somos cristãos, mas Ele quer salvar essas pessoas, e nós precisamos fazer a nossa parte. E aí também em Hebreus 11, 31, esse capítulo de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé, que fala sobre a fé, e a fé de pessoas que viveram e serviram a Deus, que serviram a Deus de verdade, que entregaram a sua vida realmente a Deus. E Raabe entra nessa lista de pessoas que pela fé conseguiram alcançar coisas grandes de Deus, conseguiram alcançar a sua salvação, a salvação da sua família. Diz assim, é 11:31, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ela poderia ter morrido como todos os outros. Se ela não recebesse os espias na sua casa, tudo bem, Deus faria a mesma coisa. Deus destruiria a cidade e entregaria para o povo de Israel. E ela estaria no meio daqueles que seriam mortos. Mas pelas suas atitudes ela foi salva. Ela foi livre, ela foi liberta. E quantas vezes nós duvidamos da capacidade de Deus libertar ou salvar alguém? Quantas vezes nós queremos que Deus salve da nossa forma? Não, o certo era eles terem entrado ali e ter procurado um homem de Deus ali, um sacerdote, não sei se tinha, alguém ali que tivesse temor a Deus. Eles tinham que ter procurado, vamos se hospedar na casa de uma prostituta. Mas Deus tinha planos na vida dessa mulher. Isso também não quer dizer que hoje nós vamos sair por aí pelo mundo, porque senão posso ser mal interpretado. Não, então eu vou começar a fazer umas coisas erradas aí para que Deus salve essas pessoas. Não. Nós temos que salvá-los com as nossas atitudes, com o nosso amor, mostrando que nós somos diferentes. Os jovens que gostam muito aí do namoro missionário, não, eu vou namorar com um de lá de fora, porque aí eu trago ele. Não, é ele que vai te levar, com certeza. Mas nós precisamos entender que com o nosso jeito, mostrando com o que Deus fez nas nossas vidas, nós vamos alcançar essas pessoas. Nós vamos alcançar pessoas para serem salvas. Lá no nosso trabalho, se nós formos diferentes, eles vão perceber que há algo diferente em nós.
né? Se onde nós estudamos nós formos diferentes, as pessoas vão ficar curiosas para saber o que causa essa diferença. E aí nós vamos conseguir alcançá-las para pregar, para falar do amor de Deus e para que haja salvação. E aí, para encerrar, Josué 6, 25. Os homens cumpriram a promessa que haviam feito a ela. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela acolheu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E o principal, e Raabe vive entre nós os israelitas até os dias de hoje, ou até hoje, não, até os dias de hoje é na outra tradução. Raabe, depois de sair de Jericó, ela poderia ter feito o que ela quisesse da vida dela, mas ela decidiu andar com o povo de Deus e decidiu servir a Deus. Quantas vezes nós estamos na igreja buscando alguma coisa, falamos, Senhor, se eu alcançar, Senhor, eu vou te servir, né? Se eu alcançar, eu vou me firmar na igreja. E aí Deus vai dar o que a gente está pedindo, a gente fala assim, então, Senhor, agora acho que não vai dar mais não, eu preciso cuidar de outras coisas. Quantas vezes depois da gente alcançar aquilo que nós temos buscado, nós esquecemos de Deus? E Raabe não, ela teve um coração grato, ela teve gratidão a Deus e decidiu servir a Deus e andar com o povo de Deus. Que nós aprendamos com ela e que nós também decidamos, Senhor, eu quero o Senhor, eu escolho Deus, né, como foi cantado, eu escolho andar contigo e agora eu vou me esforçar para que nada mais me tire da tua presença. Amém? Vamos ficar em pé, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Passar para o pastor Marcos para orar.